Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de maio de 2019. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo e compartilhar aí com os amigos da página. A você que tem buscado de fato e de verdade a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, e no que eu me propus a fazer os vídeos, né, falando da minha saída da Instituição Universal. Só lembrando aqui, eu nunca fui pastor, tá? Então algumas pessoas acabam comentando nos vídeos, falando, né, que por que eu não fiz isso antes, por que sendo pastor eu enganava e roubava as pessoas. Pelo contrário, eu nunca fui pastor. Eu tinha um trabalho de evangelista, a minha esposa era obreira, nós fazíamos um trabalho de núcleo nos bairros. Eu era responsável do trabalho de evangelização, estava à frente de um trabalho de evangelização, mas eu fui tendo o desejo de conhecer a Deus de fato e de verdade e comecei a buscar na sua palavra para não confrontar a palavra dos bispos e pastores da Instituição Universal, mas para conhecer de fato e de verdade qual que era a vontade de Deus para a minha vida, aquilo que eu deveria fazer. E aí, conforme eu fui aprendendo, isso ainda dentro da instituição, toda vez que eu buscava para ler a palavra de Deus, e principalmente nos evangelhos, eu ia percebendo a contradição daquilo que é pregado, que é imposto, que é colocado como verdade absoluta dentro da instituição, e aqui não só a instituição universal, como muitas outras que são nascidas dela. Outras igrejas que pregam a mesma mensagem, a mesma teologia, a teologia da prosperidade, esse evangelho de não sofrimento, esse evangelho de materialidade, de coisas que você pode tocar, palpar, coisas que você pode ver, e não levam as pessoas a conhecerem em profundidade a Deus, ao Senhor Jesus, aquele que nos chama ao arrependimento, que nos justificou dos nossos pecados, e tão somente através do Senhor Jesus e pelo único sacrifício que Ele fez, nós temos a salvação por graça, que é algo que nós não poderíamos pagar. A nossa salvação, ela tem um preço que foi pago pelo Senhor Jesus naquela cruz, ou seja, o preço da nossa redenção, da nossa salvação, foi pago pelo Senhor Jesus, e através da graça dele, pela graça do Senhor Jesus, que é o favor que a gente não merece, que é algo que a gente não poderia pagar nunca, nós temos salvação no Cristo, através da graça dele, do amor dele e da justificação dele. Então, o que a gente percebe nessa instituição e muitas outras parecidas com elas? Que nós somos convidados a ir à igreja, a ir a Deus, ou a conhecer a Deus, e sempre com um convite para resolver problemas. Então, quando a gente chega lá, a palavra que é pregada é palavra de apoio a propósitos, a votos que vão ser feitos, e sempre em prol de você prosperar, de você mudança de vida. E aqui a mudança de vida não tem a ver com a mudança que deveria ser, a mudança da regeneração, a mudança da transformação de caráter, porque a mudança de caráter, ou a mensagem do arrependimento do pecado, ela é desse tamanho, quando a mensagem de prosperidade, de transformação de vida aqui nesse mundo, ela é desse tamanho. Então você falar sobre o pecado é isso aqui, 5 minutos
da reunião, não é nem culto, da reunião. Então você fala 5 minutos de pecado, na verdade você nem fala de pecado, mas você fala da importância do Senhor Jesus, 5 minutos. E você coloca 55 minutos só para falar de dízimo, de ofertas, de voto, de propósito, de filme que tem que evangelizar, tem que ganhar muitas almas. E aqui eu vou abrir um parêntese que, infelizmente, essa mensagem de ganhar almas, ela tem ganhado, ela ganhou muita força e todo mundo acha que está ganhando almas para Jesus, quando na verdade está muito longe disso. Você está ganhando almas ou está arrebatando almas e arrebatando pessoas para a instituição, pessoas para buscar tão somente os produtos da fé que são vendidos, a prosperidade, a cura de doenças, a restauração de famílias. Então são os produtos da fé, são esses produtos que são vendidos nas igrejas, são vendidos na televisão, né? E colocado os testemunhos, aqueles testemunhos todos trabalhados, cheio de coisas bonitas, e Jesus é só pano de fundo, ou seja, a regeneração, a transformação do pecador, a mudança de caráter, isso aí é 5 minutos, é superficial, mas vamos falar de ganhar almas para o reino de Deus, né? Esse é o discurso, ganhar almas para o reino. E a gente vê muito despreparo, a gente vê que a grande maioria pregam aquilo que é dito lá de cima, então tem que viver, né, sempre a mesma fé, a mesma palavra, a mesma mensagem que é pregada numa igreja tem que ser pregada em todas, e a direção vem de um só lugar. E a direção é sempre um versículo solto, isolado, para justificar propósitos, votos, dízimos, sempre em prol de ganhar almas. E a igreja cresce, 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 a miséria das pessoas cresce, cresce, cresce também, porque as pessoas agora elas são evangélicas, né? Elas estão presas a uma instituição, achando que estão agradando e servindo a Deus, quando na verdade elas estão servindo de massa de manobra na mão de poderosos da fé, chefões da fé, esses coronéis da fé, que fazem o que querem, ditam regras, falam o que é certo, o que é errado, falam com quem deve ou não se casar, como se o evangelho do Senhor Jesus fosse isso. Não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, tem sim interesse, tem sim ganância, tem sim arrogância e tudo que não presta. Essa é a verdade. Então, os vídeos, sempre que eu faço os vídeos, é no intuito de ajudar você que verdadeiramente quer conhecer a Deus e dar um norte de saber que existem ainda instituições sérias. A grande maioria ela já tá adulterada com essa mensagem desgraçada e que serve como base da mensagem, né? Da dita mensagem de mensagem de prosperidade, onde você tem que ser próspero, onde você tem que ser cabeça, onde você tem que glorificar a Deus por aquilo que você tem, pela vida de qualidade que você tem. Ou seja, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus é um convite ao sofrimento. Essa é a verdade, a tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Eu vou só dar um exemplo aqui, está no livro de Mateus 10, no capítulo 34, Jesus diz o seguinte: Jesus diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Primeiramente, eu queria dizer que o Evangelho, aqui é o Senhor Jesus falando. Então, a mensagem do Senhor Jesus é o seguinte: aquele que me conhece, aquele que entende, ou seja, falando para nós, que eu vim para você, eu vim para te justificar, vim para te salvar, para que você entre no reino de Deus, para que você entre no reino do meu Pai, consequentemente no reino de Deus. Eu não vim trazer facilidades. Ele falou assim: eu não vim trazer paz. Por quê? Na primeira vinda do Senhor Jesus, as pessoas, ou naquele período, as pessoas estavam sendo oprimidas por questões de impostos de Roma que cobrava, pela perseguição e por tudo que acontecia de ruim. E Jesus vem com esse discurso para essa multidão dizendo o seguinte: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Por quê? Por que ele está falando isso? Primeiro que ele estava ali por um propósito maior que foi designado por Deus a ele. Ele tinha que passar pela morte de cruz, ele tinha que passar por tudo que ele passou para poder vencer o pecado e a morte. E nós sermos alcançados por esse sacrifício dele e sermos justificados. Então, mediante o sacrifício de Jesus, nós somos salvos por graça. Nós não conseguiríamos pagar esse preço. Nós não conseguimos pagar o preço da salvação, ou da nossa salvação. Eu não sou salvo porque eu faço alguma coisa. Eu sou salvo porque Jesus Cristo ele venceu a morte e o pecado naquela cruz. Ele cumpriu. Ele foi, ele é e sempre será o único e perfeito sacrifício. Então não há nada que eu faça para contribuir com a minha salvação, senão crer que ele morreu por mim e pelos meus pecados. Esse é o preço. Mediante o pagamento desse preço, para nós sermos salvos, nós vivemos uma vida de retidão, obedecendo a palavra dele. E aqui ele fala: não vim para trazer paz, mas espada. E a espada que ele traz não é uma espada para nós usarmos e ferirmos as pessoas. Pelo contrário, nós seremos feridos por essa espada pela nossa profissão de fé no Cristo. Quando nós vivemos uma vida que mostre a Ele, uma vida de misericórdia, uma vida de amor, uma vida de acolhimento. Muitas vezes nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser injustiçados por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Por isso que aqui ele fala: aquele que não vir após mim, aquele que não se negar, não é digno de mim. Eu não sou salvo porque eu mereço ser salvo, mas quando eu abro mão da vida de pecados, quando eu abro mão de viver uma vida refém das coisas desse mundo, das coisas materiais, quando eu abro mão de viver uma vida que pode me levar a ter o meu nome lembrado aqui nesse tempo presente, eu estou negando a Deus. Então eu não sou digno. E ele fala aqui: quem acha a sua vida vai perder. Quem acha a sua vida é quem tem segurança nas coisas desse mundo e não no Cristo da cruz. Esse é o achar que Jesus está falando. Então, aqui ele fala: quem acha a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por amor de mim vai achar. Quando eu abro mão da minha vida, quando eu abro mão das minhas vontades, da segurança, por exemplo, eu estudo, eu passo num concurso para ter segurança nesse concurso, para ter segurança nos recursos que aquele concurso me proporciona, um salário de qualidade. Aqui eu achei a minha vida. E Jesus está dizendo o seguinte: se você vive em função disso, para ter segurança nas coisas desse mundo, você perdeu, você não ganhou. Mas quem perde por amor a mim, ou seja, amar a Jesus, é renunciar à vontade. E aqui, o renunciar em obediência e amor, de saber que éramos escravos do pecado e agora, por conta do sacrifício dele, nós temos salvação plena no Cristo da cruz. E é isso que nós precisamos fazer: crer que Jesus morreu por nós naquela cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e hoje nós temos plena salvação, nós temos somos justificados
pelo sacrifício dele, pela morte dele de cruz, e nós somos justificados. Ninguém merece a graça. E aqui ele fala, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno. Então aqui não tem a ver com ser merecedor, mas ser digno, que é completamente diferente. Ser digno é quando eu abro mão das minhas vontades. Ser digno é quando eu nego a minha vontade. Ser digno é quando eu sou injustiçado e tenho ainda condição de atacar a pessoa que está me injustiçando, que está falando alguma coisa que é mentirosa contra mim, mas porque eu amo a Jesus, eu me calo e eu vou demonstrar a minha fé e confiança que Deus vai cuidar de mim, mesmo em meio à justiça. Então aqui eu sou digno dessa graça. Eu não sou merecedor, mas eu sou digno, porque eu estou priorizando o reino de Deus, eu estou priorizando ao Senhor Jesus. Aqui eu sou digno, então o amor e a graça dele chega, a misericórdia dele chega até mim, e eu sou salvo e sou justificado por ele. Então, e aí ele continua, quem não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Então a salvação não é pelo que eu faço, a salvação não é pelo que eu contribuo na igreja com dízimo, com ofertas. Isso não me garante salvação, isso não me garante, até porque essas coisas eu faço por uma expressão de amor e gratidão e não por obrigação. Você não aprende isso, você aprende que você é obrigado, porque senão você é ladrão. Não, mentira, isso é mentira. A Bíblia não fala isso. Nós devemos ser gratos. Nós fazemos o que fazemos, nós devolvemos o nosso dízimo e damos a nossa oferta não por pressão, não por medo, mas nós damos por gratidão, por entender que Jesus morreu na cruz por mim. Eu sou miserável pecador, mas porque eu amo, mas porque eu creio que ele morreu por mim, eu sou grato, porque o que estava destinado para mim era uma vida separada de Deus, era um sofrimento eterno, longe de Deus, consequentemente no inferno, mas porque ele morreu por mim, ele deu a vida dele por mim, hoje em gratidão, hoje em amor. Então, aqui, para quem fica preso a 10%, eu amo tanto a Deus, eu sou tão grato ao Senhor Jesus, que eu posso dar 10, posso dar 20, posso dar 100% de tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é dele, não é meu. Então, quando você se apega a um número, a um percentual, só demonstra o teu egoísmo, só demonstra quão preso você está às coisas desse mundo. Lembrando, quando eu dou 10%, quando eu dou 20%, quando eu dou 50%, eu não estou dando nada que é meu, eu estou retribuindo aquilo que ele fez por mim. Então, aqui não se dá por obrigatoriedade, se dá por gratidão, por um coração grato e pela salvação em Cristo Jesus. Então, se você dá 10, dá 5, dá 15, dá 20, o importante é que você o dê em gratidão, que você dê com um coração grato, com amor. O próprio Jesus fala isso. Não são palavras minhas, não são palavras da igreja que eu frequento, mas são palavras do Senhor Jesus. Quando nós fôssemos dar, dessemos com alegria, e não com pesar, e não com peso, e não por obrigação, e não como esses cães gulosos falam, bandidos transvestidos, vestidos de pastores. Eles roubam a esperança, eles te roubam a esperança do porvir, porque você fica preso a míseros 10%. Você fica preso a essas campanhas absurdas, e não é isso que Deus quer da gente. E aqui Jesus ainda fala, quem acha a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por amor a mim vai achar. Como eu disse, você que se garante em algo material, ou você garante em empresas, garante em negócios, que você vai ter uma vida futura, não que a gente não deva cuidar, porém essas coisas não devem ser prioridade como são nessas instituições. E aí Jesus ele ainda fala sobre isso.
Eu vou dar um exemplo claro só para finalizar o vídeo. Quem acha que a sua vida vai perder são essas pessoas que buscam segurança nas coisas desse mundo. Lá em Lucas 12, deixa eu só ver aqui rapidinho, eu vou parar um pouquinho e vou continuar, tá? Continuando aqui, ó, Lucas 12, só para você ter uma ideia do que é achar a sua vida. Jesus, lá em Lucas 12, verso 16, diz o seguinte: e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Isso aqui é achar a vida. Isso aqui é a segurança que nós temos quando nós buscamos as coisas desse mundo. Que você acha que você só vai ter segurança quando você for empresário, quando você tiver a sua casa, que a sua segurança é a sua casa, que a sua segurança é o seu apartamento, o seu carro, a sua segurança é o seu casamento. Não, isso aqui é perder. Jesus está falando. E aí Jesus vira para ele: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pessoal, só para finalizar aqui, quando você vai nessa instituição, seja na Universal ou qualquer uma outra, que não te faz entender que você é pecador, que você merece nada, você não merece nada de Deus, nada. O que você merece é a condenação eterna, o fogo eterno. Mas porque Jesus morreu naquela cruz e Ele nos ama, Ele nos dá a salvação por graça. Quando você acha que merece qualquer coisa, você já está perdido. Quando você achar que merece qualquer coisa, você já se perdeu. Não se deixe enganar por essas fábulas, por essas mensagens de lobos roubadores, de pastores que não são pastores. Eles são mais funcionários de uma empresa de arrecadação e vão tirar não só tudo que você tem, falando materialmente, mas vão tirar até a sua esperança, porque você vai se decepcionar. E quando você se decepcionar, você vai se decepcionar com Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Você vai se decepcionar com Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Então, o meu vídeo é para ajudar você que está perdido, que você que não sabe por que você não consegue essa prosperidade que é tão vendida aí nesse lugar, essa prosperidade que é tão falada nesse lugar, e você não vê na sua vida. É justamente por isso. Porque Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece as tuas intenções. E Ele sabe que se Ele te der qualquer uma dessas coisas que é vendido aí no pacote da fé, você vai se perder, porque você ainda não o conhece, porque você ainda não teve uma experiência, e aqui não uma experiência epidérmica, na pele, mas uma experiência lá dentro, no coração, de saber que você é pecador, que tudo que Ele poderia fazer por você já foi feito naquela cruz. Ele nos dá a oportunidade de salvação no Senhor Jesus e no Cristo da cruz, aquele que venceu a morte, o pecado, e hoje nós temos plena salvação nele, por graça, por misericórdia. Então, que Deus possa te abençoar e que essas palavras não sejam minhas palavras, mas sejam as palavras do próprio Deus para te alcançar, para chegar até você, tá bom? Até uma próxima e que Deus abençoe a todos.